Amigas e amigos do Dentro da História, bem-vindos de volta aos vídeos gravados em locação. Começamos no ano passado, em 2025, e inauguramos o primeiro vídeo de 2026 de uma cidade especial. Uma cidade que até pouco tempo atrás era a Berlim da Itália. Não no sentido de capital, mas no sentido de uma cidade dividida. Perto de mim está o marco de fronteira, que até recentemente marcava a distância entre dois mundos, o nosso, o italiano. E aquele ao nosso lado, e ainda assim tão distante, do período socialista, a Guerra Fria, o arame farpado. Aqui está, uma longa cerca de arame farpado que dividia a Europa, como disse Winston Churchill, do norte até Trieste. Não estamos em Trieste, mas sim em Gorizia, e a cerca de arame farpado ficava bem onde estão meus pés. Era uma cerca de arame farpado com uma base de concreto, com uma rede metálica, uma grade muito alta, e cortava esta cidade, Gorizia, em vários pontos. Escolhemos este lugar para começar o vídeo. O ponto simbólico, a Piazza della Transalpina, com a belíssima estação de Gorizia atrás de mim. A estação da linha Transalpina, não Gorizia Sud, que ainda está em funcionamento na rede ferroviária italiana. Gorizia tem uma história bela, porém dolorosa, que deve ser conhecida. Descubra-a hoje conosco. Estamos no ano de 1500, quando se extingue o condado de Gorizia. O último conde morre sem deixar herdeiros homens, e todo o território dos condes de Gorizia passa para os Habsburgo. Será uma dominação longuíssima, por mais de 4 séculos, até 1918. Na verdade, as primeiras tropas italianas a entrarem em Gorizia em 10 de junho de 1916 são os amarelos da Brigada Casale. São eles que entram naquela cidade que é mencionada em uma canção popular, difundida entre os soldados, mas proibida, sujeita a fuzilamento, maldita. Ó Gorizia, você é maldita! É uma canção que se tornou muito popular durante a Grande Guerra. Entre todos os soldados da infantaria, artilheiros alpinos que lutam aqui na frente oriental e que veem em Gorizia um objetivo, mas também uma cidade para muitos inalcançável. Pense que, pela conquista de Gorizia, mais de 51 mil italianos perderam a vida. E esse é apenas o número referente ao exército real italiano. Pense do outro lado, no exército imperial e real austríaco. Gorizia é uma cidade disputada. Quando os soldados italianos entram em Gorizia, a estação da Transalpina, atrás de mim, que estava ativa há apenas 8 anos, está reduzida a escombros, como a maior parte da cidade. Os combates, os bombardeios, são terríveis. Gorizia permanece em mãos italianas por pouco mais de 1 ano. No outono de 1917, a derrota de Caporetto, o desastre, obriga os italianos a se retirarem, a recuar, em direção ao Piave. As tropas italianas voltarão a Gorizia, com a guerra praticamente encerrada. Em 7 de novembro de 1918, começa a difícil reconstrução. Mas não é apenas uma reconstrução do ponto de vista arquitetônico. É uma reconstrução social que se torna cada vez mais difícil quando a Itália cai sob o jugo do fascismo. O fascismo traz para a região a vontade de uniformizar a sociedade nos moldes italianos. Primeiro são apagados os nomes e, em seguida, os sobrenomes. Em língua eslovena, a identidade eslovena é negada. É proibido o ensino, o uso da língua, a transmissão até mesmo dos costumes e tradições. Quem se opõe, sejam intelectuais, sejam professores, sejam até sacerdotes, é espancado, preso, mandado para o exílio ou até mesmo morto. É um período muito difícil para Gorizia. É um período que vai durar até o fim da guerra. Mas em 1943, poucos dias após o armistício de Cassibile, do qual já falamos em outros vídeos, acontece algo aqui perto de Gorizia. É a primeira grande batalha entre os partisãs e o exército alemão, de 11 a 26 de setembro de 1943. As primeiras formações partigianas eram compostas por operários de Monfalcone, dos estaleiros do Adriático e intelectuais da cidade. Além, obviamente, das formações que vêm da ex-Iugoslávia, enfrentam uma divisão de infantaria reforçada por elementos blindados, ou seja, do exército alemão. É uma batalha que dura 2 semanas e que vê prevalecer, ao final, os alemães, que claramente, contando com veículos blindados, artilharia pesada e o apoio da força aérea,
conseguem sair vitoriosos. Mas é um primeiro exemplo da vontade, tanto italiana quanto eslovena, de libertar a Europa do jugo do nazifascismo. Quando a guerra termina, e estamos em 1945, surge outro problema. Existe o problema da dupla identidade, porque estamos em uma linha tênue, finíssima, de fronteira. Uma linha que, por um longo período, desde 1500 em diante, viu as diferentes almas conviverem em paz, em um equilíbrio, justamente, que era como um fio esticado. Mas quando esse fio é interrompido, quebrado, tudo se torna extremamente mais difícil. A partir de 1945, desenvolve-se outro discurso, um discurso cada vez mais difícil. É o discurso antecipado por Winston Churchill, quando ele define a famosa cortina de ferro, que divide a Europa em duas. Pois é, Gorizia é uma das cidades símbolo. Todos olham para Berlim, porque Berlim é um símbolo, porque Berlim era a capital do Reich milenar, porque Berlim está sob ocupação direta de 4 potências, e porque Berlim também está sob bloqueio. O bloqueio terrestre foi contornado por meio de uma enorme ponte aérea. Mas Gorizia é igual. Está dividida em duas. Gorizia era dividida por uma cerca de arame farpado, que não existe mais, mas ainda restam marcas, como mostramos antes. Gorizia é separada de alguns bairros, alguns municípios, como Vertoiba ou São Pedro Prigorice, que ficam do outro lado, que são anexados à nova República Federal da Iugoslávia. Ao Reino da Itália, depois República Italiana, fica a parte histórica da cidade. Mas não fica esta estação, que se torna um dos símbolos, junto com a cerca de arame farpado, da Guerra Fria. Por mais de meio século, a cidade fica dividida. A estação, a Piazza della Transalpina, a Casa Rossa, que vocês verão depois, são alguns dos principais lugares onde se desenrola a Guerra Fria. E é uma guerra que aqui não é travada diretamente, mas tem episódios marcantes. Como em meados dos anos 50, quando a tentativa de forçar a situação, através de um comício realizado a poucos quilômetros daqui, poderia levar à explosão repentina do conflito. Esse sim, armado. São situações de impasse cada vez mais pesadas, que porém levam pouco a pouco à definição daqueles acordos, os que ficarão conhecidos como os Acordos de Osimo, que além de cristalizar a fronteira oriental entre a Itália e a Iugoslávia, também permitirão encontrar uma nova forma de diálogo, em direção a um mundo, o mundo socialista, que é visto com desconfiança, quase como se fosse um inimigo, mas com o qual os gorizianos começam a dialogar. Eles veem a possibilidade de dialogar com uma nova entidade, que se chama Nova Gorica, e que está exatamente às minhas costas. Uma cidade que surge onde não havia nada, que é criada para ter um centro administrativo onde, de fato, havia apenas um pequeno vilarejo. Tudo isso se traduz em nova vitalidade, novas oportunidades, nova sociedade. Uma sociedade que começa a sentir a necessidade urgente de mudar as coisas, de mudá-las para melhor, de recuperar aquele senso de Mitteleuropa, a Europa Central, que esteve na base da filosofia dos Habsburgo por tanto tempo, e que havia tido sucesso, porque permitia a todos, independentemente da etnia e da crença professada, fazerem parte de uma grande comunidade. Gorica, aliás, até os anos 30 era sede de uma próspera comunidade judaica, uma comunidade que foi varrida pela tragédia do Holocausto, e é justamente a estação que está às minhas costas. Durante o período de ocupação alemã, de 1943 a 1945, é o local de onde partem os trens para Mauthausen, para Theresienstadt e para Auschwitz. São trens carregados de judeus, de partisãs, de civis, de ex-militares, de pessoas que são consideradas perigosas pelo ocupante alemão e que devem ser exterminadas. A estação, portanto, assume outro papel, o papel da memória histórica, do que aconteceu. Conservar para compreender e não repetir. Mas esta estação, por mais de 50 anos, não é de livre acesso para todos os habitantes de Gorizia. Tinha aquela cerca de arame que hoje aqui na frente não existe mais. Vimos isso. Abriram a praça. Mas eu me lembro muito bem. Meio metro de concreto, 2 metros de grade metálica, o arame farpado.
e na fachada uma enorme estrela vermelha, símbolo do socialismo. Tudo isso permanece até 1991, que é uma data de mudança, pouco tempo antes. Outro muro, o de Berlim, finalmente tinha sido picaretado e derrubado. Foi aquele vento de mudança, para citar os Scorpions, que invadiu a Europa com uma esperança chamada perestroika, chamada glasnost, uma vontade de mudar as coisas, de mudá-las para melhor, de nos sentirmos todos cidadãos de um único continente, cada um com sua própria etnia, com seus costumes, com sua história, mas parte de algo realmente comum. Gorizia, cidade da Guerra Fria, diziam. Uma guerra que foi chamada de fria porque oficialmente não houve conflitos. Mas até certo ponto, os gorizianos percebem isso no final da tarde de 28 de junho de 1991. É o primeiro sinal da profunda desintegração que levará ao fim da utopia de Tito e da Iugoslávia. O que tinha acontecido? Já nos 2 anos anteriores, Tito já havia morrido. Há tempos, já vinha sendo rediscutida a própria natureza da União Federativa Iugoslava. A tal ponto que a Eslovênia, que fica aqui, a poucos metros de onde estou, já tinha começado a pensar em se tornar autônoma. De República Federativa para República. Ponto final. A Eslovênia toma essa decisão já no final de 1990, estabelece uma data, 26 de junho de 1991, como saída da União Federativa Iugoslava. As negociações, na verdade, não se arrastam, pelo contrário, avançam rapidamente. A tal ponto que o parlamento esloveno já começa a ratificar a situação em 21 de junho e em 25, portanto, com 24 horas de antecedência ao previsto. A Eslovênia declara independência, não reconhecida pelo governo de Belgrado, que de fato prepara um plano de intervenção, enviando o Jugoslavska Narodna Armija, o JNA, o Exército Federal Iugoslavo, para fazer a guarda. Os postos de fronteira, aqueles com a Hungria, aqueles com a Áustria e, obviamente, aqueles com a Itália, incluindo o posto de Casarossa. E não é uma guarda apenas de fachada, não é uma presença simbólica. Chegam a enviar até tanques de fabricação soviética T-55. São 5 tanques que se posicionam aqui, no posto de Casarossa, não do lado italiano, é claro, mas do lado que na época era iugoslavo-esloveno, esperando por alguma coisa. As tripulações não são informadas, não sabem o que vão enfrentar. São todos jovens recrutas. Seus oficiais não lhes disseram qual é a ameaça. Apenas ordenaram que ficassem prontos porque algo vai acontecer. Isso acontece no final da tarde de 28 de junho de 1991. Os cidadãos de Gorizia, assim como os turistas que subiram ao castelo, percebem isso porque ouvem o assobio das balas, escutam as explosões. Eles veem colunas de fumaça se levantando bem aqui, na Casa Casarossa, logo além da passagem. O que aconteceu? Aconteceu que a milícia territorial eslovena passou ao ataque. Atacaram justamente aqueles 5 tanques, um deles em chamas. Os 3 homens da tripulação dentro do veículo morrem queimados vivos. Outro é morto no tiroteio. A troca de tiros é tão indiscriminada que algumas balas atravessam a fronteira. São aquelas balas perdidas clássicas e se cravam nas paredes de uma pizzaria aqui perto. Também estilhaçam uma vidraça. Os moradores de Gorizia, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sentem na pele o verdadeiro significado de um conflito. É um conflito étnico. É um conflito civil. É um conflito que vai durar pouquíssimos dias, porque o governo de Belgrado percebe que não pode controlar as fronteiras eslovenas, que não pode impedir a Eslovênia de ir embora, de não poder mobilizar o exército em sua totalidade, para forçar uma pequena nação de nem mesmo 2 milhões de habitantes a permanecer dentro da Iugoslávia. É o primeiro sinal de desintegração. Já havia acontecido algo no mundo esportivo, porque enquanto a Eslovênia declarava sua independência, um esportista esloveno,
um jogador de basquete. Juri Zdovic, que estava com a seleção iugoslava, a última seleção unida da Iugoslávia, em Roma para o campeonato europeu, recebeu um telefonema. A ligação ordena que ele não jogue a final pelo ouro continental, que estava marcada justamente entre a Iugoslávia e a Itália, que era o país anfitrião e tinha chegado à final. Zdovic passa aquela noite à paisana, sem jogar, depois de comunicar com dor aos seus companheiros de equipe, entre os quais há grandes campeões, Petrovic, Divac, Kukoc, entre outros, que não poderá jogar, que não pode jogar, porque recebeu essa ordem diretamente de Ljubljana. É o primeiro sinal da desintegração, uma desintegração que já estava no ar, mas que se torna realidade. Uma desintegração que viverá dias e páginas dolorosas nos meses e anos seguintes. Vukovar, capital das ruínas. Srebrenica é um massacre. Mostar, sua belíssima ponte que é destruída por razões táticas. Sarajevo é o seu devastador cerco. São as etapas de um martírio, o martírio da ex-Iugoslávia, que Gorizia vive naquela tarde e realmente entende o que está acontecendo. É outra página da história. Uma página que se cruza com a memória de Gorizia e da fronteira oriental. Uma página que precisa ser conhecida. Voltamos aqui para a Estação Transalpina, depois da nossa breve viagem até a Praça da Casa Rossa, para concluir o nosso vídeo de hoje. E escolhemos outro símbolo, uma das antigas locomotivas a vapor, aquelas que inicialmente operavam nas ferrovias imperiais reais, as ferrovias austríacas, que marcaram um período de bem-estar e progresso no final do século XIX e início do século XX. A estação, como disse, havia sido aberta ao tráfego de passageiros quase 10 anos antes do início da Grande Guerra, da eclosão da Grande Guerra, que mudaria para sempre o rosto da Europa. Mas essa locomotiva que vocês veem, que foi restaurada, hoje também é símbolo de outra coisa. De uma Gorizia aberta, inclusiva de uma Gorizia europeia, uma Gorizia que abandonou para sempre as separações. A partir de 2004, quando a Eslovênia, junto com outros países, entrou para a Comunidade Europeia, inicialmente como membro provisório e depois, em 2007, como membro efetivo, as separações deixaram de fazer sentido. A barreira foi derrubada, a Piazza della Transalpina se tornou outro símbolo, um símbolo de abertura depois de mais de meio século de fechamento, de separação, até mesmo de dor. Hoje, a Piazza della Transalpina, a antiga estação, esta locomotiva, é muito mais do que isso. Apresentam a Itália e a Eslovênia como parceiras na Europa, como duas entidades que dialogam continuamente. Houve ainda outro fechamento, mas foi temporário. Foi durante o período da pandemia, aquela pandemia que talvez até já tenhamos esquecido, aquele período em que fomos obrigados, pelas circunstâncias, por uma emergência sanitária, a ficar fechados em nossas casas. Naquele período, a fronteira havia sido restabelecida. A Piazza della Transalpina havia sido cercada, não tanto para evitar o trânsito em si, mas sim o contágio. Hoje, aquele período parece esquecido, e ainda assim estamos falando de poucos anos atrás. Hoje, voltamos a olhar para o futuro com esperança. E aqui está Gorizia, essa belíssima cidade, uma cidade com seu castelo, com seus costumes, com suas tradições, com toda a sua história. Gorizia finalmente se tornou algo mais bonito, mais aberto, mais diferente. Gorizia se tornou um ponto de encontro. E não é por acaso que no ano passado, em 2025, a União Europeia atribuiu a Gorizia o papel de capital europeia da cultura. Com um projeto compartilhado chamado Go 2025, que pela primeira vez na história reuniu duas municipalidades vizinhas, a Gorizia italiana e a nova Gorizia eslovena, dentro de um único projeto.
Um projeto que fez com que, antes de tudo, as novas gerações entendessem, mas também fez com que as gerações mais velhas redescobrissem aqueles valores que pareciam esquecidos, perdidos, afogados na desconfiança, no ódio, a abertura das fronteiras, a vontade de se reencontrar, de se abraçar, de se conhecer, de conversar. É algo belíssimo e que faz parte da cultura europeia. Hoje eu convido vocês novamente, mesmo que as celebrações da capital da cultura tenham terminado, eu convido vocês novamente a virem a Gorizia, a respirar Gorizia, a ver Gorizia, a tocar Gorizia com as próprias mãos. Porque é uma oportunidade única, incrível, de entender o que significou dividir uma cidade, uma comunidade, uma sociedade apenas por motivos políticos. E o que significa derrubar as barreiras e voltar a viver, a respirar. É o que aconteceu em Berlim. É o que se espera que um dia possa acontecer em outros lugares. Pensem em Nicósia, capital do Chipre, que ainda hoje é dividida por barreiras, arame farpado, campos minados, terras de ninguém, áreas vigiadas por atiradores de elite. Então, essa é a esperança, que uma após a outra, essas cidades divididas, essas comunidades cortadas ao meio, por linhas traçadas à régua em cartas e mapas, voltem a ser algo único, singular, compartilhado, onde se possa viver, conversar, comer, beber, brincar. E, se necessário, até discutir, mas depois fazer as pazes todos juntos. Essa é a lição de Gorizia, e nós, do Dentro da História, ficamos felizes em contar isso para vocês e convidamos vocês a continuarem conosco.